Oi pessoal, estamos gravando uma Diária do Amar aqui em São Paulo, programa que fazemos com todo o amor do mundo para vocês. Então se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve no canal, é só fazer um login e tá inscrito. Se você tem uma história de superação, amor e mora em São Paulo ou pode vir gravar aqui, manda um e-mail para o amarmaternidade@gmail.com com o teu número de telefone. Se você gosta de ver bastidores, interagir com a gente, vai lá no @marianakupfer, eu sempre respondo as mensagens por lá. Se você gostou desse episódio, manda ele para alguém que você acha que vai gostar também. A seguir nós vamos contar a história da Fábila, que teve o filho brutalmente agredido pela madrasta, uma história dura de ouvir, dura de contar, dura de compartilhar, mas é importante a gente fazer esses alertas aqui. Então deixa aqui nos comentários se você gostou do programa e eu tô te esperando no próximo episódio. Beijo! Hoje convivo com a saudade de ouvir a voz do meu filho novamente, de sentir seu carinho. Agora escrevo uma nova história. Estou virando a página de tanta dor e trauma para seguir lutando pelos meus filhos. Hoje vamos conhecer a história de Fábila, mãe da Sofia, de 15 anos, do Moisés, de 9 e do Davi, de 7. A vida de Fábila sempre foi pautada pelo amor e pela dedicação aos filhos, mas tudo isso mudou quando Moisés e Davi foram passar um final de semana na casa do genitor e Davi voltou completamente diferente. Após ser brutalmente agredido pela madrasta, Davi perdeu a capacidade de falar, andar e se alimentar sozinho. Desde então, Fábila tem travado uma luta pela reabilitação do filho, enfrentando desafios imensos e se apoiando na fé para seguir em frente. Fábila, obrigada por ter vindo aqui falar de um tema tão dolorido, porém extremamente necessário. Para a gente começar, eu queria que você contasse um pouco como foram essas 3 gestações, se você teve alguma intercorrência ou se foram gestações tranquilas. Primeiramente, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu sou muito grata por estar aqui. E as minhas 3 gestações foram perfeitas, da Sofia, do Moisés e do Davizinho. Não teve nenhuma intercorrência nas gestações, foram gravidez saudáveis, os meus filhos nasceram saudáveis, perfeito, tiveram ali suas consultas em dia, suas vacinas, então foi tudo perfeito. E você tinha uma relação até então ok com o pai deles? Sim, a gente passou 9 anos, casados. Em Manaus? Em Manaus. Então a gente teve uma relação perfeita. Aí chegou então que a gente decidiu, se separar e obter por uma guarda compartilhada, E ele era um bom pai? Era um excelente pai. Então a gente teve essa guarda compartilhada, o Moisés ficou morando com ele e o Davizinho comigo, porque quando eu saí de casa com a Sofia e com o Davi, o Davizinho amamentava ainda, E o Moisés, ele já estudava, então a gente não queria mexer na questão da escola. Então o Moisés passou a morar com ele. E ele não tinha, relacionamento nenhum. Então a gente tinha uma relação muito boa, muito saudável entre eu e os meninos. Então, tudo mudou quando ele resolveu, ter um novo relacionamento. Como era a tua vida, até antes de você se separar com os teus filhos? Como era a relação dos 3 irmãos? A minha vida, era uma vida normal, Eu trabalhava, eu estudava, eu fazia enfermagem. Que legal. Então, eu me dedicava muito aos meninos para dar uma qualidade de vida para eles. Eu pagava a escolinha do Davizinho, da Sofia. Então, a gente tinha uma vida muito boa. Era trabalho, igreja, passeios entre os 3, ali. Era uma união muito boa dos irmãos. Mas infelizmente foi interrompida. Você mencionou aqui pra gente, quando você contou sua história, que você sempre trabalhou muito. Podia ser fazendo uma faxina, vendendo bolo no pote, para dar uma vida digna para eles. Como era essa relação entre a maternidade e o trabalho? Como é que você equilibrava tudo? Era boa, porque... Tô querendo me emocionar. Porque tudo era por ele, pelo Davi e pela Sofia. Porque o Moisés morava com o pai e também era pelo Moisés também. Então, quando aparecia uma oportunidade de trabalho, eu já me encaixava, porque eu não queria deixar eles passando de alguma forma necessidade. Eu sempre procurei dar o melhor para eles, tanto no vestir, em tudo. Eu trabalhava fazendo faxina e também trabalhava na ótica com a minha mãe, com a minha irmã. Então, sempre procurando dar o melhor para eles. Então, vocês tinham uma guarda compartilhada. Ele já estava nesse relacionamento com essa pessoa há quanto tempo? A gente se separou, o Davizinho tinha 3 anos quando ele
ficou com essa mulher. Então já estava há quanto tempo? Acho que 1 ano, 2 anos, por aí. E você sabia que ela tinha ciúmes, que ela não era uma pessoa... No início, ela apresentava ser uma boa pessoa. Tratava eles bem. Todo mundo bem, porque ele morava na casa da mãe, né, o pai dos meninos, e ela morava em outro local. Então, no início, era 1000 maravilhas, tratava os meninos bem. Mas depois que ele começou a passar final de semana na casa dela, aí tudo mudou. O que mudou? As crianças começaram a relatar que ela estava machucando. Então eu chamei o pai, conversei com ele. Olha, tá acontecendo isso. Os meninos estão relatando que ela tá fazendo isso. Se você não tomar devidas providências, eu vou tomar. Presta atenção. E ele falou o quê? Ele falou, não, deve ser coisa da tua cabeça. Ele não sabia? Não sabia. Deve ser coisa da tua cabeça. As crianças gostam muito de inventar as coisas, né? E eu falei, não sei. Se estão falando alguma coisa é porque tá acontecendo. Mas, infelizmente, ele não deu ouvido para mim. O Davi e o Moisés foram passar o fim de semana na casa do genitor. Você já tinha aquela coisa, não quero mandar, tem alguma coisa errada? Ou foi algo que te pegou completamente de surpresa? Quando o Davi foi novamente, ele chegou para mim e falou, mamãe, a titia me jogou no banheiro, pisou na minha barriguinha e doeu muito. Então, imediatamente, eu falei, eu não vou mandar mais mensagem pro pai, porque se eu falo algo, eu tô errado, eu tô mentindo, eu tô colocando coisa na cabeça das crianças. Então, o que eu fiz? Eu peguei o Davi e registrei um boletim de ocorrência. O próprio Davi foi escutado pela psicóloga da delegacia, né? Então, eu resolvi não deixar mais o Davi. Ele passou um bom tempo, 1 mês, sem ir pra lá. Tá. E eu e um pai entramos em um acordo que eu não queria ela perto dos meus filhos. Tá e bom. ele falou, tudo bem. Se você não quer colocar coisa na tua cabeça, eu vou passar final de semana com ele na casa da minha mãe. Tá bom. Aí foi quando ele foi novamente, né, que ele disse que estava com saudade do Davi, que eu deixei ele afastado do Davi, e que ele iria passar final de semana na casa da mãe, não na casa da madrasta, porque eles tinham uma ordem ali, né, era proibido, eu não queria ela perto das crianças. E o que aconteceu nesse fim de semana, Fábio? Ele foi trabalhar e deixou com ela. Os dois? Sim. E a Sofia onde estava? Tava com a minha mãe. Sofia estava com a sua mãe. Aí ele foi trabalhar um fim de semana, Sim. deixou Davi Sob e os cuidados Moisés dela, isso. com a ela. companheira. Isso. O que houve, se você puder contar? Na sexta-feira ele pega o Davizinho, né? O Davizinho ele vai todo alegre, pulando, porque assim, as crianças nunca se queixaram do pai. O pai era o herói deles ali, era tudo pra eles, era um louco pelo pai. E foi quando ele leva na sexta, ele tinha que devolver o Davi pra mim no domingo. Ele não devolveu. E nisso ele fala pra mim, manda mensagem, Fábio, eu não vou deixar o Davi no domingo, porque tu deixou ele tanto tempo longe de mim, agora eu vou levar ele pro cinema, ele tá todo animado pra assistir o filme do dinossauro. Eu falei, tudo bem, mas me manter informado e cuidado com esse menino, ele é ouro pra mim. Mas o Davi, ele já tava sofrendo. Mas ele sabia? Ele sabia. Porque no sábado o Davi já tinha dado uma entrada no hospital. Sem você saber? Sem eu saber de nada. E no domingo, quando ele me manda, ele já estava omitindo o que estava acontecendo. Então, em tese, ele foi conivente? Sim, ele foi omisso, né? A justiça viu como omissão. Ele deu entrada no hospital porque apanhou Sim, da madrasta? Sim. Aí, quando ele fala pra mim na segunda, né, que quer levar pro cinema, que na quinta-feira ele leva os dois pra mim já pra me passar a semana. Eu falei, tudo bem, me mantém informado, me manda vídeo, me manda foto. Ele mandava foto, vídeo do Davi brincando com Moisés. Até aí tava tudo bem, nunca passou pela minha cabeça desconfiança nenhuma, sabe? E foi quando chega na quinta, eu chego da faculdade, eu pergunto, cadê os meninos que até agora você não trouxe? E ele não me responde, né? E na sexta-feira eu saio do trabalho, volto pra casa. É quando eu vou lavar a louça e o telefone toca, que já era pra levar a documentação do meu filho, que ele já tava em coma. Então, assim, foi um baque muito forte. Quem te ligou? Ele, do hospital. E falou o quê? Ele só ligou porque o serviço social do hospital mandou ele ligar pra mãe, porque senão eles iam acionar a polícia. Porque o Davi chegou completamente desfigurado no hospital. Totalmente machucado, com hematomas no rosto, a sua região peniana cortada. Ela tentou cortar a região peniana do meu filho. Então ele estava totalmente desfigurado. Então foi a pior cena da minha vida, né? Eu pego o documento do Davi, corro pro hospital e eu me deparo com meu filho já em coma.
E lá no hospital que eu vou descobrir que ele tinha dado uma entrada no sábado. Aí... Então vamos recapitular aqui. Você estava em casa recebendo vídeos e fotos e um pedido do genitor para que ficasse mais tempo com ele, Sim. enquanto isso a madrasta espancando. Sim, tava torturando. E o Moisés? Filha. O Moisés também foi torturado por ela. E em nenhum momento você tentou uma comunicação com os dois? Ou via sua mãe ou via sua sogra? Não, porque assim, eu tinha confiança nele, no pai. Porque ele não aparentava ser uma pessoa ruim. Então ela torturou e o pai presenciou? Não, ele sabia que estava com as marcas, sabia o que tinha acontecido, mas omitiu, não sei porquê. Até hoje a gente se pergunta o porquê. Meu Deus. E a gente não consegue obter resposta ao porquê ele escondeu isso da gente, né? O que aconteceu quando você chegou no hospital, Fábila? Ai, meu Deus, foi a pior cena da minha vida, né? Eu imagino. Porque você entrega ali seu filho pulando, correndo, e você recebe ele já todo desfigurado, em coma. E eu acho que também a pior cena foi ver ele naquela situação e a gente não poder fazer nada. Porque... Mas me explica, você chegou, você já viu seu filho em coma na UTI? Sim, já estava em coma, entubado. E onde estava o pai? Ele estava na reanimação. E o pai? Ele estava lá, mas depois ele saiu, foi embora. E a moça sozinha. nunca apareceu? Não, nunca. E você teve uma rede de apoio nesse momento? Sim, tive da minha família, da minha sua mãe, família. da minha irmã. Então, naquele momento, que data foi isso? Foi no dia 10/6 de junho de 2022. Então, tem 3 anos. Isso. E isso em Manaus? Em Manaus. Aí você chegou no hospital e começou a entender a gravidade dos fatos? Sim. Foi quando a médica chega comigo, mãe, o que aconteceu com essa criança? Ele tá todo machucado. Mamãe, você precisa ver isso. Por que seu filho tá assim? Eu falei, eu não sei o que tá acontecendo. Ele foi passar final de semana na casa do pai. Mas mãe, seu filho tá muito machucado. Foi quando eu comecei a falar, eu já havia abrido o boletim de ocorrência contra ela. E eu comecei a falar tão desesperada as coisas, né? E foi quando eles acionaram a polícia. E foi quando eles não estavam mais lá. Eles saíram e desde então ficaram foragidos. Sim. E o Moisés conseguiu te contar alguma coisa? O Moisés conta coisas absurdas, que a gente, no mundo, assim, meu Deus, as pessoas, a gente não conhece as pessoas mesmo. Então, assim, quando eu consigo retirar o meu filho, porque antes, né, eu já tinha registrado o boletim, entrado com pedido de guarda definitiva para tirar eles do convívio ali dela, né, perto dela. Então, quando eu tiro o Moisés pra mim, tiro ele de lá pra mim, que eu consigo uma guarda provisória pela justiça, ele conta coisas absurdas. Absurda que ela fazia com ele. E é muito pesado falar aqui, sabe? Não, aqui a gente quer ajudar, mas é inadmissível. A violência já é inadmissível. Sim. Violência contra uma criança é um negócio que tinha que ser prisão perpétua no Sim, Brasil. com Isso pra certeza. mim, eu sou mãe, você é mãe. Violência contra a criança é um negócio que não dá nem pra verbalizar. Isso aconteceu em junho de 2022. Sim. Quanto tempo ele ficou no hospital? Ele ficou 3 meses no hospital. Foi quando os médicos me chamam, né? Ele tá ali entubado na UTI e eles me chamam numa sala e falam, mãe, o seu filho não vai mais voltar a ser aquela criança que era antes. Foi um baque, assim, mais forte ainda, porque eu não queria aceitar aquilo, né? A gente não quer aceitar de jeito nenhum que seu filho vai voltar nas condições que deve se encontrar hoje. Hoje eu já consigo conversar, falar, mas antes eu não conseguia nem... Eu nem me alimentava, eu entrei numa depressão tão profunda. Nunca você falou com o genitor? Não tive mais acesso a ele. Então seu filho ficou 6 meses no hospital? 3 meses. 3 meses. Isso. E depois veio pra casa? Veio pra casa já com as sequelas neurológicas graves. Hoje ele usa uma traqueostomia para poder respirar melhor. Hoje ele não fala, ele não anda. Ele se alimenta pela barriguinha. Aquela criança que era alegre, feliz. E infelizmente pela maldade de 2 pessoas, porque também ele foi omisso. Claro. Ele se encontra hoje lutando pela vida, o Davizinho. É uma criança muito forte. Hoje vocês moram em São Paulo? A gente tá aqui. Pelos recursos médicos? Isso. Ele tá até operado, está em casa operado. Ele fez 4 cirurgias. O que ele operou? Ortopédica. Ortopédica? É, porque seus pés e seus joelhos estavam atrofiando, né? Então a gente resolveu fazer as cirurgias porque ele sentia muita dor. Tem algum prognóstico? Pra medicina é irreversível. Não há esperança. Mas pra Deus, não. Mas pra Deus, assim, eu falo que pra medicina é irreversível, mas a minha fé, ela não é irreversível. Eu tenho muita fé em Deus que ainda vou ver o Davi sorrir novamente. Se Deus quiser. E assim, eu tô lutando por ele, né? Eu busco, luto,
E em torno ele já fez 9 cirurgias, muito delicadas. E tudo que os médicos disseram que ele não ia mais fazer, hoje o Davi ele tá surpreendendo, ele tá fazendo. Ele não ia mais respirar pelo nariz, ele tá começando a respirar por ele mesmo. Que lindo. Ele não ia mais deglutir, engolir, tá conseguindo engolir. Ele não mexia, o corpo já mexe. Ele não piscava, ele já pisca, ele já olha, ele já procura. Então, quando você chama o nome dele, ele olha pra você? Então, assim, são coisas que eu vejo que é um milagre. Ele já é um grande milagre, né? Só de ele estar aqui com vida, o Davi, ele é um grande milagre. E, assim, eu não vou desistir dele. Claro nunca, que não. Nunca. O que eu puder fazer por ele, eu faço. Porque é uma criança que já sofreu muito. E hoje, tudo que a gente mais quer é que ele tenha uma qualidade de vida. A Sofia e o Moisés estão aos cuidados de quem? Eles estão com a minha mãe. Eu tive que deixar eles com a minha mãe em Manaus para cuidar do Davi aqui em São Paulo. Você vai ficar mais quanto tempo aqui? Não sei lhe dizer, mas bastante tempo. E eles não têm vontade de vir para cá? Muita. Foi muito doloroso deixar eles lá. Posso imaginar. Como é que foi o teu processo daí pela... Claro, né? O que aconteceu, essa tragédia, e você, imagino, tenha buscado justiça. Como foi esse longo processo com o apoio das autoridades e das pessoas ao seu redor? É quando a história dele repercutiu nacionalmente, né? Começaram a colocar ali a cara deles estampada mesmo, o Celso Russomano, ali o Coutinho, né? Gotino. Então, assim, foi nessa busca por justiça. E a gente compartilhando, divulgando a foto, até que foram encontrados e foram presos. Aí ficaram até o tribunal do júri, foi quando teve o júri popular. E eles foram condenados. A gente falou aqui que a Sofia tá hoje com 15. 15 aninhos. E o Moisés? Com 9. Então, nós estamos falando de 3 anos atrás. Ela tinha 12, ele 6, né? Sim. Uma criança. Hoje eles estão longe, porque você está aqui dando os melhores Sim. cuidados médicos para o Davi. Como é o emocional deles? Como eles reagiram? Como que você consegue apoiar eles emocionalmente, estando longe fisicamente? Para eles, é um trauma que está se curando, né? Porque eles também fazem terapia. E eu sempre falo que eu não sou forte só pelo Davi, eu sou forte pela Sofia e pelo Moisés. Porque chegou um tempo que a minha filha, ela tentou contra a própria vida dela, Sofia. Né? Porque ela, vendo o estado do irmão que se encontrava, ele não voltando, porque eles eram muito apegados. Eu deixava os dois na escola, pegava eles o tempo todo brincando, vinha no caminho brincando, o Davi pulando e ela também. Então, você entrega seu filho ali perfeito e te entrego ele assim, nessas condições. E gerou um trauma muito grande para eles, porque eles achavam que o Davi ia voltar correndo do hospital, mas ele não voltou. Ele voltou numa maca. Então gerou um trauma muito grande para eles. E eu deixei eles lá em Manaus, eu conversei com eles, a mamãe vai, mas a mamãe volta. Porque é muito difícil, os irmãos que eram muito apegados. Você não conseguiria trazer eles para cá, para a escola, aqui, nada? Por conta das cirurgias, não tinha como eles ficarem aqui. Porque eu não tenho rede de apoio aqui. Traz sua mãe, traz eles. A minha mãe trabalha, tem meus irmãos lá também. É uma família, né? Meu pai tem o trabalho dele lá. Então, assim... Mas a minha irmã tá comigo aqui. Ela veio pra me ajudar, pra não ficar sozinha. Fábila, hoje o Davi requer 24 horas por dia de cuidados, né? Ele passou por diversas cirurgias, como você contou. Quais você diria que são os maiores desafios que vocês enfrentam no dia a dia para garantir a recuperação e o bem-estar dele? São as cirurgias e os tratamentos. Porque quantas cirurgias ele precisa fazer? Ele fez 9 já. Ainda vai ter que fazer mais. Vai ter que fazer tratamento fora do Brasil, de célula-tronco, câmara hiperbárica. Passos de formiguinha, né? Que a gente tá vendo a evolução dele. A gente, por mais que seja um pouquinho assim, que a gente vê que tá funcionando, a gente não desiste. A gente sempre tá ali lutando por ele. E a gente vê nos olhinhos dele, quando ele chora de dor ali, por conta dos pós-cirúrgicos, eu olho pra ele e falo, isso tudo vai passar. Essas marquinhas vão ficar aí em você, para você lá na frente mostrar para as pessoas que você foi muito forte. Você tem um plano de saúde? A gente tem o Unimed, mas como tem a carência, a gente faz tudo particular. Nossa. Todas as cirurgias foram particulares.
todas. Então hoje ele ainda tem alguns tratamentos pela frente, sempre Muito. buscando o bem-estar dele, Sim. com essa mãe maravilhosa, 24 horas por dia ao lado dele. Você tem 24 horas. um home care em casa? Sim, tem a rede de apoio, né, de terapeutas, físio, fono, tudo. E você fala todo dia com a Sofia e com o Moisés? Sim, por vídeo. Que O fofo. Moisés manda coração, manda beijo, diz que tá com saudade. E assim, eu penso muito em trazer eles pra cá, né? Mas como o irmão precisa de muita atenção, 100% de mim, eu não ia conseguir dar atenção assim pra eles. Porque as cirurgias ortopédicas foram muito delicadas, né? E precisa de muito cuidado mesmo. Você acha que você tem um canal de comunicação com o Davi no olhar? Você consegue, Sim. tipo, fala com a mamãe, pisca, vocês têm essas interações? Sim, eu falo. Você ama a mamãe? Pisca, ele pisca. E quando ele tá com dor, aí ele chora, eu pego ele no meu colo, boto assim no meu colo, bato na costinha dele, ele já respira fundo, já fecha os olhinhos. Então, assim, a gente sempre foi ligado um ao outro, assim, né? Meu caçula, da vizinho, a gente sempre foi ligado um ao outro. Então, assim, ele sente esse amparo, assim, da minha parte. Que amor você. É muito lindo, assim, muito lindo. Eu dengo muito ele. Hoje eu fui dengando ele lá no... Ele foi fazer os tratamentos dele na CD hoje. Eu fui dengando ele, ele entende tudo. Tudo que a gente fala. O que ele entende. faz na ACD? Ele fez as cirurgias ortopédicas lá. E faz físio? Não, ainda não. Não porque pode. ainda tá com ponto, Tá. ainda tá desinchando A os ACD pés. tem um trabalho maravilhoso. Excelente, excelente, maravilhoso. Maravilhoso. Fábila, quais os seus sonhos para o futuro do Davi e da sua família? Ai, Você sabe que quando a gente sonha grande, grandes coisas acontecem, sim, né? o meu sonho é muito grande pra eles. Eu não vejo meu filho ali, deitado. Eu não consigo ver ele assim. Eu vejo ele um dia em pé, não sei quando, não sei se vai ser na adolescência, eu não sei. Mas eu vejo o Davi em pé, eu sinto ele me abraçar um dia, me chamar de mamãe novamente. E o sonho que eu vejo pra ele é isso, que ele fique em pé, que ele volte a andar, que ele volte a falar. Por mais que para a medicina seja impossível, mas eu tenho uma fé inabalável e eu acredito que um dia ele vai ficar em pé novamente. E para a Sofia, para o Moisés também, que a gente vai poder ficar junto, sentar ali na mesa e vai dizer valeu a pena todo esforço, toda essa trajetória. E eu falo para eles, a gente está escrevendo uma nova história. Ficou para trás essa dor, esse sofrimento. E agora a gente está virando essa página para escrever. E está escrevendo já uma nova história. Uma história de milagre, de superação e de muita fé. Porque a gente não perde esperança. O Moisés, então, ora pelo irmãozinho dele. Ah, que amor. Ele bota a mãozinha na cabeça dele ali, ora. Você vai levantar. Você vai calçar os sapatos junto comigo. Então, assim, a gente tem essa fé muito grande, né? Principalmente os irmãos ali, que são muito unidos. Qual a maior lição que a maternidade te trouxe, Fábio? Ai, meu Deus, foram tantas. Mas a maior lição foi a superação. Porque eu me via incapaz de suportar tanta coisa, né? Porque eu sou muito forte, meu Deus. As pessoas falam assim, nossa, como tu consegue ser tão forte assim? Eu falo, é Deus, o tempo todo é Deus, porque se não fosse Deus, eu não estaria aqui lutando por ele. Então a lição da maternidade foi ser forte. E ter que ser forte não só pelo Davi, e sim por todos. Porque assim, eu hoje conversando, falando, a pessoa tem que ser muito forte, sabe? O psicológico ele tem que estar muito forte para isso. Porque você ter um filho que é perfeito e te entregar e assim, você tem que levantar a cabeça e ser forte. Porque quando meu filho, ele tava na UTI, né? Todo dia eu ia chorando pra UTI. Eu já não tomava banho, não queria comer nada, nem água. Eu ficava na frente do hospital ali orando pelo meu filho pra que Deus não levasse meu filho. Porque não podia estar dentro da UTI com ele, né? Então veio uma amiga e me saculejou e falou assim, ei, você está indo visitar uma pessoa que tá viva, tá em vida, tá viva. Então você precisa se arrumar, colocar a melhor roupa, colocar um sorriso no teu rosto, porque você precisa agora ser forte por ele, porque ele vai precisar de você. E foi quando eu comecei a ir pra UTI já cantando, né? Aí eu já via ele ali, não todo deformado, eu já via ele ali que um dia ele iria sair dali bem, comigo de mão dadas.
né? Então, assim, eu tive que ser forte, tive que suportar, e apesar de tudo, eu tive que ter ainda mais fé. Porque às vezes também eu já não me via com tanta fé assim. Hoje eu me vejo assim, nossa, você é uma mulher de muita fé. Nossa, Fábio, Muita que mulher fé. maravilhosa você é, que mãe maravilhosa que você é. Eu tenho certeza que teus 3 filhos têm o maior orgulho Sim. de você. Parabéns pela sua dedicação como mãe. Sinto muito que vocês tenham vivenciado esse horror e desejo muita sorte para vocês. Amém. Obrigada. Tudo de bom. Obrigada.